Olá, aqui Murilo Rodrigues com o Monito. Hoje eu vou mostrar para vocês as principais funcionalidades da nossa ferramenta. Bom, vamos lá. Aqui no dashboard inicial, assim que a gente loga no sistema, vamos seguir aqui pelo menu da esquerda. Se eu vou em dashboard geral, a gente tem aqui a quantidade de licenças ativas para o seu usuário, para a sua empresa, quantos computadores a gente tem instalado, quantos do total de computadores estão online, estão offline, quantos usuários temos na ferramenta, que já foram coletados os logs. Então a gente tem na maioria dos casos, um total de usuários maior que os computadores instalados, porque eu posso ter mais de um usuário acessando a mesma máquina em determinados momentos. Eu tenho aqui também a quantidade de computadores online. Se eu clico aqui em visualizar, ele mostra para mim os computadores que estão online nesse momento. Olhando um pouco para baixo, né, eu não vou entrar aqui gráfico a gráfico, isso aí é tema para um outro vídeo específico só sobre indicadores, mas o sistema ele tem inúmeros indicadores aqui, mostrando sempre por data, ou por departamento, ou por usuário, ou por computador, quais são os principais programas e sites acessados por cada usuário, por cada departamento. Então, se eu vim aqui na minha base de teste, escolher aqui TI Monitor, ele mostra por categoria ou por aplicativo quais foram os principais itens que foram acessados pela minha equipe. Então, top programas, top sites, ele mostra também aqui as URLs, ele mostra aqui também os aplicativos e assim por diante. Se eu correr aqui, eu tenho também uma linha do tempo, que é bem importante, ele mostra para mim, por funcionário, como que foi a linha do tempo do meu funcionário durante o dia. Então, esse é um indicador que as empresas utilizam bastante. Então, eu venho aqui, seleciono a data, usuário ou departamento. Esse dashboard é calculado em tempo real, por isso até que ele demora alguns segundos para carregar, porque são muitos dados que são coletados. Então, por exemplo, ele mostra aqui, por exemplo, para Maria Laura, que na data de hoje, das 8 às 9 da manhã, esses são os logs. Então, ela acessou o Chrome, ela acessou o Slack, acessou o Office, e aí ele vai fazendo isso usuário por usuário. Ah, eu quero um detalhamento para entender o que está acontecendo nesse horário aqui. Tudo bem, é um Slack, mas e aí? Então eu clico aqui no horário, ele já me abre um detalhamento daquele momento que eu cliquei. Então ele tem aqui o total de horas do período que eu cliquei, desse total quanto que é produtivo, quanto que é improdutivo, quanto que não foi definido a produtividade, significa eu não setei para esse comportamento se ele é produtivo, improdutivo ou neutro e quanto que ficou inativo. Inativo significa que não houve nada sendo executado no computador, não tinha nenhuma atividade no computador, ou seja, o computador ficou desligado, é, e assim por diante. Então, baseado nisso, nesses itens, a gente monta aqui os três gráficos de baixo, total consolidado, né, de total inativo, ativo, inativo e ociosidade. Então, por exemplo, a questão da ociosidade, todo lugar que a gente vê ociosidade no sistema, significa que o computador estava ligado, mas não houve nenhuma atividade naquele momento. Essa configuração é realizada por empresa. Quando a gente vai fazer a implantação, a gente define junto ao cliente o que ele entende por ociosidade. Então, 2 minutos inativo, sem nenhuma ação no computador, ele já entende como ocioso. Aí o sistema já converte aquele log que está com atividade para um tempo ocioso. Aí, baseado em tudo isso, o sistema vai montando o score de produtividade. Eu consigo saber quanto que esse meu funcionário está produtivo. E aqui embaixo a gente tem um detalhamento, né? Não log por log, mas uma somatória, né? Do que foi feito dentro desse período. Eu consigo também gerar isso aqui por PDF. Os clientes utilizam muito, eu consigo gerar um arquivo PDF com isso. Então, assim, essa parte é bem importante. Então, aqui, por exemplo, como eu não selecionei apenas jornada, ele pegou aqui da data de 16/4, que tem 24 horas. Dessas 24 horas, 22 ficaram inativas, 1h18 foi trabalhado, desse 1h18, 1h16 foi produtivo,
0 improdutivo, 0 neutro e eu tenho aqui 1 minuto indefinido. Então, conforme o dia vai avançando, o total inativo ele vai diminuindo. Se eu pegar uma data anterior, então se eu vier aqui, por exemplo, pegar o dia 15, ele vai pegar o período total trabalhado. Então, olha aqui, a pessoa trabalhou, no caso a Maria Laura, trabalhou 9 horas e 57, ficou produtiva realmente 8 horas, improdutivo 1 hora e assim por diante. O que acontece? Pode ser que ela deixou o computador ligado durante um período além do que deveria ter trabalhado, mas ela ficou produtiva realmente 8 horas. E aí, o que não está contido no trabalhado é o inativo, ou seja, o período que o computador ficou desligado. Se eu marcar aqui apenas jornada, a gente tem um cadastro aqui também muito utilizado pelos clientes, que é o controle de jornada. Se eu venho aqui em jornada de trabalho, eu posso vir aqui, pegar a jornada da Maria Laura e eu cadastrar. Então, essa jornada, quando eu estou implantando o sistema, ela pode ser para a Maria Laura, que é o usuário, ela pode ser por departamento, ela pode ser para a empresa como um todo. Ah, todo mundo trabalha no mesmo horário. Ou eu tenho um usuário específico que ele tem um horário diferente. Então, eu configuro isso, coloco aqui o horário inicial e final, eu defino também jornadas diferentes por dias diferentes da semana. E eu tenho uma funcionalidade aqui muito importante. Eu quero que esse funcionário, quando der o horário dele final, o sistema bloqueie a tela do usuário. Então, eu posso vir aqui, marcar essa configuração, posso até colocar uma tolerância a 10 minutos a mais. O que vai acontecer? Quando der 6 horas e 10, esse usuário ele vai emitir um aviso aqui do lado da hora que o computador vai ser bloqueado, pois ele está fora da jornada permitida. Isso é muito importante porque evita hora extra desnecessária, hora extra não aprovada, processo trabalhista e assim por diante. Mas voltando ao assunto, bom, eu cadastrei a jornada, quando eu volto aqui no meu dashboard de linha do tempo, ele vai respeitar essa jornada. Então, se eu marcar aqui apenas jornada, todos os indicadores eles vão mostrar as informações apenas naquele período. Tem muitas empresas que permitem o uso particular do computador, não interessa para elas o que o usuário fez fora do horário. Então, esse flag ele é muito importante porque ele limita a análise das empresas. Então, eu tenho também aqui dashboard de produtividade, todos têm um apenas jornada. Se eu vier aqui pegar um usuário específico e colocar uma data fim, vamos colocar aqui 16 e 16. Então aqui ele já vai mostrar para mim um painel mais detalhado, quanto que foi produtivo, improdutivo, quanto que foi neutro. Esse indicador aqui ele tem um item muito importante porque ele mostra em valor financeiro o quanto que está custando aquela produtividade ou aquela improdutividade. Então eu poderia, por exemplo, chegar aqui por departamento, pegar um período aqui de um mês, selecionar a TI e falar quanto que está me custando essa ineficiência do departamento, né? Então, assim, eu poderia vir aqui também por usuário, é que na minha versão de teste aqui não está mostrando, mas eu posso pegar aqui por usuário, mas eu ver aqui, por exemplo, quanto que está me custando a improdutividade. Então, ele tem até um aviso aqui, ó, é necessário que o administrador cadastre o salário do usuário e a média de dias. Então, nas configurações aqui da empresa, eu não vou entrar configuração por configuração, mas você consegue definir a quantidade média de dias que sua empresa considera como útil. E no cadastro de colaboradores, eu defino também o salário bruto, salário líquido e assim por diante. Aí, baseado nisso, o sistema ele começa a montar aqui esse custo produtivo e improdutivo. Tenho também aqui uma análise semanal, ele monta aqui, ó, em valor de produtividade, valor de improdutividade. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um período, posso pegar um período maior, mas assim, apenas a título de teste, ele calcula para mim dia a dia quanto que está custando a improdutividade do funcionário. Então aqui ele mostraria esses valores. Na minha base de teste eu não tenho isso informado, mas é só cadastrar que já vai aparecer os valores. Considerar inativo.
Então, se eu marcar considerar inativo, o que que acontece? Tem até um aviso aqui. O tempo inativo será tratado como improdutivo. Então, eu tenho aqui a improdutividade. Se eu marcar o inativo, ele entra na improdutividade. Então, significa, eu quero considerar o tempo que o usuário, dentro da minha jornada, desligou o computador, porque esse era um problema que alguns clientes tinham. O funcionário vai lá, desliga o computador da 1 da tarde às 4 da tarde. Eu não analisava a inatividade, ele poderia ficar com a produtividade alta, só que na realidade ele ficou muito tempo inativo durante o dia. Então esse tempo do computador desligado, ele não iria entrar nem em neutro e nem em definido. Então a gente criou essa função. Eu tenho aqui também análise de jornada de trabalho. Então ele mostra aqui, né, o tempo também do usuário. Eu tenho também aqui a jornada detalhada. Ele mostra o tempo que esse usuário ficou produtivo e improdutivo, ele cria um score de produtividade também. Eu tenho um indicador aqui de localização, que ele pega a localização dos funcionários baseado no IP externo de cada usuário. Ele mostra também aonde que ele está, se o monitoramento está ativo nesse momento, significa que o monitor ele está coletando as informações. E eu tenho também aqui IP interno e externo. Um ponto importante, baseado na LGPD, o monitor ele não coleta informações sensíveis como telas, cliques, logs do que foi digitado. Então, assim, a gente foca realmente na coleta de tempos de execução de aplicativos e sites. Então, a gente tem muita solicitação, mas o monitor está em compliance com a LGPD? Sim, ele está, porém ele não coleta informações sensíveis dos funcionários. Então, esse é o nosso diferencial no mercado. Nós não coletamos informações sensíveis. Ah, mas a gente recebe muito lead falando, mas eu quero coletar a tela. A gente não coleta a tela. Ah, mas eu quero saber o que o cara digitou. A gente não coleta o que foi digitado. Então, essa foi a nossa maneira de criar uma ferramenta que respeite também a privacidade dos funcionários. Então, dessa forma, a gente protege o nosso software, que ele não coleta informações sensíveis, e a gente protege o funcionário. Então, a gente entende que as empresas que realmente querem fazer uma análise da produtividade focado exclusivamente em comportamentos produtivos e improdutivos, a nossa ferramenta ela adere a isso. Agora, eu quero uma análise mais invasiva. A gente não atende esse nicho de mercado. Então, apenas para deixar claro esse ponto. A gente tem aqui também o módulo de BI, tem inúmeros indicadores aqui, mesma coisa, vários indicadores, análise de programas, então ele analisa por categoria, cada usuário, sites, ele também a gente tem um dashboard só de ociosidade, então eu vejo também aqui o tempo ocioso de cada funcionário durante um período. Eu tenho também um indicador de produtividade que eu posso ver aqui os top 10 funcionários mais produtivos e mais improdutivos. Então eu quero ver no meu departamento. Claro, isso aqui é uma base de teste, mas uma empresa que tenha 200 funcionários, ela consegue ver quem são os meus funcionários mais produtivos e os menos produtivos. E se eu marcar aqui apenas jornada, ele vai me pegar só o período contido na jornada. Então ele mostra aqui top 10, ele monta um score, quem que foi mais produtivo, e o inverso, quem que foi mais improdutivo. Se eu clicar aqui em detalhar, a mesma coisa. A diferença dessa tela para a que eu mostrei anteriormente é que aqui ele mostra o dia inteiro. Naquela anterior, na linha do tempo, ele mostrava apenas a hora que eu selecionei. Quero fazer uma análise log a log, eu venho aqui em histórico, log a log. Então eu consigo vir aqui, por exemplo, se eu pegar um usuário, vou pegar aqui um usuário, vamos pegar aqui suporte. Então ele já monta aqui para mim log a cada segundo que está sendo coletado. Então vamos lá, o Lucas nesse momento ele está no WhatsApp Desktop. Note que aqui eu ainda não tenho a data fim. Por quê? Porque esse log está em andamento. Ele está sendo coletado nesse momento, ele está ativo nesse aplicativo.
porém ainda não foi finalizado esse acesso. Então, a partir do momento que ele, vou para o outro sistema, vou mexer agora no Word. O nosso software já entende, opa, aquele log, aquela atividade foi encerrada, ele já abre um outro log para o Word. Então, esse aqui teria data fim e entraria uma nova linha mostrando o Word como data início e data fim aberta. Aqui, navegadores, a mesma coisa, ele mostra para mim aqui, ó, os sites que estão sendo acessados. Então, note aqui, ó, log segundo a segundo que é coletado. Mesma coisa em sites. Então, todos esses sites que eu tenho aqui, que eu acabei de mostrar, ele mostraria aqui em sites. Ociosidades, a mesma coisa. Arquivos também a gente consegue coletar os arquivos que estão sendo movimentados no computador. Se eu venho aqui em produtividade, que eu pulei anteriormente, ele, na realidade, ele condensa, ele soma os históricos. Então, vamos supor, se eu pegar aqui o mesmo exemplo que a gente estava anteriormente, e eu marcar aqui o mesmo usuário, note que agora eu tenho bem menos linhas. Por quê? Porque o sistema foi lá, pegou todos os históricos desse usuário na data e fez um somatório. Então, em vez de eu mostrar log a log, ele pegou no dia 16/4. O suporte monitor ficou 35 minutos no gerenciamento de arquivos e pastas. Isso não quer dizer que tem apenas um acesso dele a isso, mas esse é o somatório do dia. Mesma coisa para os outros itens. Um item muito importante aqui é o relatório de ponto, que as empresas utilizam muito. Então, eu venho aqui aplicar filtro. Ele monta realmente um relatório de ponto do meu departamento, da minha empresa. Esse dashboard ele demora um pouquinho mais para carregar, porque o sistema vai em todos os logs de programas, sites, ociosidade. Então, ele analisa tudo isso para montar o relatório de ponto. Vamos aguardar aqui uns segundos. Bom, ele carregou aqui. Então, aqui, se a gente notar, ele pega exatamente a hora início, hora fim, significa a hora que o usuário ligou o computador, a hora que ele desligou, mas como eu ainda estou no período, significa que está ligado, eu peguei o dia de hoje, ele mostra aqui a hora atual. O total de horas que foi coletado, desse total, quanto que ficou ocioso e quanto que realmente foi trabalhado. Então, aqui, de forma muito rápida, eu consigo identificar como que foi o meu dia, como que meus funcionários trabalharam no dia anterior e assim por diante. Então, os funcionários, as empresas utilizam muito isso, muito, muito, até para bater o seu relatório de ponto do sistema Monitor, que são realmente as atividades, versus o ponto que foi batido no relógio de ponto, no seu sistema de controle de horas. Eu consigo extrair isso aqui, Excel, PDF, todas as telas que a gente viu, se você vier aqui nesse botãozinho do lado de aplicar filtro, eu tenho a exportação, eu tenho como limpar os filtros, eu tenho como salvar um filtro favorito. Eu sou gestor do departamento TI. Eu consigo favoritar aquele filtro todo dia que eu entrar, eu já seleciono o filtro e ele já executa para mim isso. Então, acho que basicamente é isso. Aqui em BI, se a empresa precisar, a gente tem vários clientes que possuem indicadores customizados. Eu quero fazer uma análise diferenciada aqui na minha equipe. Eu tenho um indicador, eu quero integrar o meu ponto com o monitor, eu quero fazer uma integração, eu quero mostrar essas informações de uma outra forma. Cada negócio é diferente, a gente entende isso. Então a gente consegue nesse módulo, a gente tem uma ferramenta de BI que roda por trás. Eu consigo desenvolver dashboards customizados e específicos para cada negócio. Então, no momento da implantação do sistema, a gente pode identificar essas demandas e desenvolver indicadores específicos para cada empresa. Empresas maiores normalmente têm isso. A gente tem vários cases aqui com a gente. Então, fica aberto essa possibilidade. Não se prendam assim, mas esse indicador aqui, se ele tivesse um pouquinho, se ele fosse um pouquinho diferente, me atenderia. Mas a gente pode criar aqui esse indicador para você, específico para sua empresa. Basicamente é isso. A gente também tem aqui a questão de hora extra. Então, na configuração da jornada, eu defini que o meu funcionário ele pode trabalhar apenas às 18 e eu quero bloquear a tela dele. Se
O usuário, no momento que aparecer a notificação ali do lado do relógio do Windows, ele fala, eu quero solicitar uma exceção, eu quero solicitar uma hora extra, ele clica com o botão direito e aí ele solicita uma hora extra. A gente aqui no cadastro de colaboradores, eu defino quem que é o coordenador vai receber uma notificação para aprovar aquela hora extra, e essa hora extra vai aparecer aqui, essa solicitação. Aqui ele pode aprovar, reprovar. Se ele aprovar aquela hora extra, vamos supor, o usuário falou, preciso trabalhar até as 8 horas da noite hoje. Quando o gestor aprovar, o computador não vai ser mais bloqueado. Então ele vai desconsiderar 18 horas e vai deixar liberado até 20 horas. Isso aqui as empresas utilizam bastante também. Eu tenho N configurações aqui, programas, acessos, jornada de trabalho, definir o que é produtivo, improdutivo e neutro, e assim por diante. A gente também disponibiliza para os clientes uma FTP, então entendo, os dados eles são muito pesados, por exemplo, eu quero analisar log a log, mas eu não quero ficar extraindo isso em tela. A gente disponibiliza uma FTP para cada cliente, onde ele recebe os arquivos diariamente. Então, acho que basicamente é isso. Acredito que tenha entrado de uma forma não tão detalhada, mas dei um overview geral da ferramenta. Qualquer dúvida, o nosso time está à disposição para ajudá-los, fazer uma apresentação um pouco mais detalhada. A ideia é criarmos outros vídeos explicando ponto a ponto, mas de qualquer forma, agradeço pela atenção de todos. Obrigado.